Olá, meus amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. É um tema que pouco se discute e que vai causando hoje uma preocupação maior, porque todos nós estamos vivendo muito mais, o que é uma coisa muito boa, né? A expectativa de vida, quando eu nasci, era de 44 anos, a expectativa de vida média do brasileiro. Hoje é de 76 anos. Mudamos completamente essa realidade. Na verdade, envelhecimento não é igual a adoecimento. Isso foi um dos conceitos que a medicina moderna modificou. Hoje nós temos pessoas jovens ainda, relativamente, com 40, 50 anos, em péssimas condições de saúde, cheias de doenças crônicas, e temos mulheres e homens de 80 anos sem nenhum problema de saúde, sem precisar tomar nenhuma medicação. Mas nós vamos falar sobre um aspecto particular do envelhecimento, que é o envelhecimento da população LGBTQIA+, que tem algumas especificidades mesmo. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o Dr. Milton Creniti, que é médico gerontologia e coordenador do ambulatório de sexualidade da pessoa idosa. Muito obrigado por participar, Milton. Obrigado, professor. Fico muito feliz de estar aqui com você. Então, vou começar do mais básico, Milton, falando qual é o que é envelhecimento saudável, né? A gente vê isso em todos os lugares, mas o que é realmente? Então, Drauzio, acho que a primeira coisa é a gente definir o que é saúde, né? Porque algumas pessoas podem acreditar que saúde é a ausência de doença, mas, na verdade, saúde é um estado de bem-estar bio, psico e social. E a gente pensar em envelhecimento com saúde, o envelhecimento saudável é isso, a gente pensar em projetos de vida, em participação social, em independência, em autonomia, e isso seria um envelhecimento dessa maneira, um envelhecimento com menor carga de doença, mas mesmo se as doenças existirem, um envelhecimento com as pessoas idosas participando na comunidade, elas ativas, elas com independência e elas com autonomia. Então, acho que se eu fosse resumir envelhecimento saudável, seria isso. Os brasileiros geralmente envelhecem mal, não é? Nós temos, acima dos 60 anos, mais da metade da população brasileira, mulheres e homens, são hipertensos. Diabetes é uma doença cuja prevalência só aumenta, não é? Ninguém sabe exatamente quantas pessoas nós temos com diabetes, mas certamente ultrapassa aí 16 milhões, que é o cálculo que faz a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Qual a importância de levar as pessoas mais velhas, de considerar as pessoas mais velhas nessa discussão geral da saúde pública? Então, é fundamental a gente falar disso, das pessoas idosas e do acesso à saúde e da saúde pública, porque são as pessoas, como você mencionou, que mais vão demandar cuidados de saúde. E são nesses serviços de saúde, nas UBSs, nas clínicas, nos centros de convivência, em que a gente pode lançar projetos para promover a saúde. Né? Atividade física, alimentação saudável, controle do estresse, um sono adequado. Então, são esses espaços que também a gente controla a pressão, controla o diabetes, e que se a gente excluir as pessoas idosas ou criar barreiras para elas acessarem esses locais, a gente não vai estar criando um envelhecimento digno para essas pessoas. Então, a gente tem que falar de acesso à saúde para que essas pessoas possam envelhecer melhor. Quais são as características que tornam a população LGBTQIA+, específica em relação ao envelhecimento? Que características tem essa população de especial? Então, eu poderia falar, primeiro, na barreira de acesso, né? Então, por conta, seja da organização, da relação, do contexto e de toda a discriminação e violência que essas pessoas viveram, uma barreira de acesso à saúde. Então, se essas pessoas têm barreiras e existem desigualdades no acesso, a gente vai promover um envelhecimento com desigualdade. Outras coisas que a gente pode pensar para o envelhecimento mais vulnerável para quem é da comunidade LGBTQIA+, é envelhecimento com maior adoecimento mental, maior ideação suicida, maior abuso de substâncias, pior controle de algumas doenças crônicas e alguns piores desfechos, incluindo na questão da solidão e do isolamento social. Para a área da geriatria e da gerontologia, uma coisa fundamental para a gente cuidar das pessoas é suporte social. Ou seja, se quem está ouvindo a gente ficar de cama, quem que vai estar do lado dessa pessoa para ajudar?
Para quem é LGBT, tem uma chance muito maior do que quem não é, de às vezes não ser casado, de não ter filho e de não ter ninguém para chamar em caso de emergência. Então, numa velhice talvez mais vulnerável e mais solitária, a gente vai encontrar mais vulnerabilidades também. Milton, eu peguei o começo da epidemia de AIDS no Brasil, né? Da geração de linha de frente mesmo na epidemia. E uma coisa que na época me deixou muito perturbado, foi com os pacientes homossexuais que moravam no centro de São Paulo, num verdadeiro gueto, e quando eles ficavam nas fases finais da AIDS, enfraqueciam, não tinham mais condição de se movimentar, ficavam em pequenos apartamentos, a família distante, porque muitos deles vinham do interior, já saíam das cidades do interior por causa do preconceito contra eles, e eram sozinhos na cidade. E eu fiquei muito surpreso com aquilo, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Em geral, eles não é só que não têm uma esposa e filhos, não é isso só, não é? Na verdade, não tem nenhum suporte familiar, não é? E essa realidade é um problema muito sério quando as pessoas adoecem, não? Exatamente. E uma coisa que você comentou da família, né? Muitas dessas pessoas, ainda mais nessa geração, vamos imaginar quem é lésbica, gay, bissexual ou trans com 70, 80 anos hoje, muitas dessas pessoas tiveram que romper com as suas famílias biológicas para serem quem são. E você viu isso, então, para a comunidade LGBTQIA+, principalmente a população de idosos LGBT, existe o conceito da família de escolha, porque muitas vezes a família biológica se rompeu, se afastou, tiveram que se afastar para viverem sua vida com dignidade. E a gente também, nós da área da saúde, a gente tem que respeitar essas relações da família de escolha, seja um vizinho, um amigo, um companheiro, alguém que vai ser essa pessoa que às vezes vai cuidar num momento de maior vulnerabilidade. Na experiência que eu tive, era a própria comunidade gay, eram os amigos, ex-namorados, e que uma dedicação impressionante mesmo. Mas acho que um dos maiores exemplos de solidariedade humana que eu vi foi nessa época. Que diferenças você nota entre o envelhecimento do homossexual masculino e da homossexual feminina? Então, tem umas pesquisas, Drauzio, que vão fazer algumas comparações. Então, por exemplo, eu acho que se a gente fosse falar de um homem idoso gay, claro, são várias heterogeneidades, né? Também a gente vai falar de marcadores como raça, classe social, mas eu poderia falar uma questão aqui, principalmente para a comunidade de homens gays, que é a questão da autoimagem corporal e do corpo. Eu vou te dar um dado que, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm mais dados computados melhores que a gente, a taxa de câncer de pele em homens gays é maior do que em homens heterossexuais. Muito possível pela a questão de bronzeamento artificial, de querer ter a pele, entre aspas, perfeita, o bronzeado, o corpo perfeito. Então, para o homem gay, eu vejo uma questão de adoecimento mental por conta da questão corporal, do corpo que está envelhecendo, das rugas que estão aparecendo e da busca quase desenfreada para ter o corpo que tinha na juventude. E para a mulher idosa lésbica, eu acho, e claro, um apagamento em algumas identidades, um preconceito muito grande, um preconceito nas unidades de saúde, mas a gente vê também algumas questões como, ao mesmo tempo que são mulheres que, seja por não terem tido filhos ou por não fazerem exames, a gente vê alguns tipos de câncer mais comuns nelas, como câncer de mama ou até algumas pesquisas como câncer de endométrio, mas, ao mesmo tempo, são mulheres que têm maior dificuldade de fazer exame. Eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil, perguntando para as mulheres de 50 anos ou mais se elas já tinham feito alguma mamografia na vida. 80% de heterossexuais já tinham feito uma mamografia na vida, contra 40% das lésbicas e bissexuais. Então, mostrando mais uma vulnerabilidade de acesso à saúde. Nossa, mas é surpreendente esse dado, não? Que explicação você acha que tem? Então, eu acho que se for... a minha pesquisa não consigo justificar tudo, mas uma coisa que a gente pode pensar é, primeiro, a falta de acesso,
Então, né, a maneira como o usuário percebe a disponibilidade daquele serviço já vai interferir na decisão dele de sair de casa ou não, para ir procurar ajuda. Então, isso é uma questão. A falta de confiança, a falta de as experiências prévias negativas nesses locais, e eu acho que como um indicador indireto aí de falta de preparo. Encontrei numa proporção semelhante, por exemplo, o Papa Nicolau, também, 79% a 38% de realização de Papa Nicolau. E, de novo, acho que a gente pensar numa realidade de uma mulher lésbica, chegar numa unidade, se sentir discriminada, às vezes ela vai pensar 2 vezes antes de sair de casa. Cada vez se discute mais a sexualidade, né, das pessoas mais velhas, né? Dizendo que a sexualidade é uma coisa importante na nossa vida e que a idade não deve acabar com a sexualidade, porque isso é uma força da natureza, né? No entanto, eu vejo assim, entre os homens gays, a questão da aparência física é muito importante. Entre os casais gays, você sempre sente que existe uma exigência, uma cobrança pela condição do corpo. Entre as mulheres gays, menos. Você vê mulheres gays, casais díspares, né? Uma magrinha, a outra cheinha. Parece que as mulheres aceitam as disparidades da condição física de uma forma melhor do que a dos homens, né? Como esses homens se relacionam sexualmente à medida que vão ficando mais velhos, com rugas no rosto, com as características do envelhecimento? Então, eu acho que você tocou num ponto fundamental, da gente falar que sexualidade não é porque a pessoa ficou velha que ela perdeu a sexualidade, ou ficou assexuada, ou como algumas pessoas falam, virou anjo, né? Então, a gente falar que sexualidade faz parte da nossa vida. E a gente entender que, primeiro, sexualidade é mais do que sexo, e sexo é mais do que penetração. E indo ao contrário do que muitas pessoas querem ensinar para a gente. Então, sexualidade é uma questão muito ampla. Mas é isso que você falou, às vezes a questão corporal, trazendo sofrimento e adoecimento mental por uma angústia, por diversas falta de resiliência com o processo de envelhecimento que vai trazer para uma população que está mais marginalizada, mais vulnerável, vai trazer, inclusive, esse apagamento e, entre aspas, o ostracismo dentro da própria comunidade. Então, dos idosos gays, por exemplo, serem apagados ou apartados de uma comunidade LGBT, como se, entre aspas, perderam o valor sexual ou sensual para essa comunidade. Então, a gente fala que as pessoas idosas LGBT, elas sofrem já um duplo preconceito. Preconceito por serem LGBT, mas também um preconceito por serem mais velhas nessa sociedade gerontofóbica. Então, até a própria comunidade LGBT, às vezes, não acolhe as pessoas idosas LGBT. Milton, eu tenho um amigo carcereiro, desde o tempo do antigo Carandiru, e uma vez ele tinha exatamente a mesma idade do que eu. E uma vez ele estava arrumando as coisas dele ali, e eu disse para ele, pô, impressionante, você não tem uma ruga no rosto, nós temos a mesma idade, eu estou cheio de ruga, você não tem nenhuma. Ele falou, doutor, mas não fica com inveja não, porque o senhor ia sair prejudicado. E eu falei, como assim? Ele disse, ia sair prejudicado, doutor, porque o preconceito contra esse tipo de pele não compensa o fato de não ter ruga. E esse preconceito eu percebo no olhar das pessoas. Eu não tinha me dado conta disso. Lógico que nós sabemos que existe um preconceito racial no Brasil, que é forte, etc. Mas eu entendi que ele percebia esse preconceito do jeito que a pessoa olhava para ele. Um desconhecido, o jeito que olhava, ele já notava, já sabia quando essa pessoa ia ser preconceituosa. Você acha que a população LGBTQIA+, percebe isso nos nossos colegas, percebe no olhar dos nossos colegas médicos? Percebe, infelizmente, né? Então, a gente sabe que tem uma expressão entre as pessoas trans, que é a síndrome da dor do cotovelo. Então, uma mulher trans ou um homem trans entra numa unidade de saúde, ele percebe os outros se cotovelando, ou olhar feio, ou olhar esquisito, ou isso já é uma barreira de acesso à saúde, porque essa pessoa já não teve uma experiência boa e não vai querer voltar lá.
né? Então, eu acho que a maneira como a gente percebe, e que bom que a gente está falando sobre isso, porque a gente esquece o quanto que nós, eu, você, todos os nossos colegas da medicina e da saúde, a gente está dentro dessa cultura. Essa cultura que é racista, essa cultura que é LGBTfóbica, e que os nossos preconceitos, as nossas discriminações, elas são da estrutura da sociedade. E que se a gente não reconhecer o quão preconceituoso e o quão discriminatório a gente nunca vai avançar sobre isso. E as faculdades de medicina abordam esse tema com os estudantes? Eu acho que tem mudado, né? Então, eu acho que atualmente tem alguns currículos médicos, alguns currículos da saúde, incorporando, seja conceito, discussão de gênero, discussão racial e também a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas médicas. Eu acho que isso, as escolas que estão fazendo isso, acho que a gente tem que parabenizar. Nós já temos algumas instituições que acolhem pessoas LGBTQIA+. Nós temos, infelizmente, poucas, Drauzio. Eu acho que eu poderia citar aqui a Associação Eternamente Sou, que é uma associação aqui de São Paulo, voltada para pensar em acolhimento, em espaços, em políticas públicas para pessoas idosas LGBTQIA+, mas eu acho que a gente ainda tem muito ainda por vir. Então, só para eu citar, por exemplo, o caso de instituições de longa permanência para idosos, que popularmente são chamadas de casas de repouso, infelizmente a gente não tem nenhuma instituição, seja pública ou privada, talvez privada em alguns poucos casos, que acolhem melhor a diversidade, mas não existem esses espaços de acolhimento. O principal medo de uma pessoa LGBT que envelhece, que perde autonomia ou fica dependente, é ter que ir para uma dessas instituições e ter que voltar para o armário, é ter que ser violentado numa dessas instituições. Então, existem muito poucas instituições para a gente pensar diversidade hoje. E qual é a importância desse acolhimento? Eu acho que a importância é a gente entender que a nossa sexualidade, a nossa vivência como pessoas LGBTs, ela persiste ao longo da vida. Então, mesmo até o final da vida, essa pessoa vai continuar sendo uma pessoa LGBT. E se a gente não criar espaços, não criar políticas, não mudar o jeito que a gente olha para o envelhecimento e para a questão de diversidade, a gente não vai construir uma sociedade digna, uma sociedade com equidade, que é um dos nossos grandes princípios do SUS que a gente quer, é ter essa equidade e acabar com as desigualdades. Eu acho que as coisas melhoraram um pouquinho. Um pouquinho. Eu lembro que anos atrás, muitos anos atrás, acho que uns 15 ou 20 anos atrás, escrevi na minha coluna na Folha de São Paulo essa questão da saúde das travestis, basicamente, que é sempre um problema que é um grupo que eu sempre me interessei por eles, desde o tempo da cadeia, fiz um trabalho com travestis presas e tudo. E eu escrevi dizendo que a travesti que tinha um problema de saúde não passava nem na portaria do hospital, porque já enfrentava o preconceito com o porteiro do hospital, já não conseguia atendimento nenhum, né? Isso evoluiu um pouco. São Paulo, por exemplo, tem alguns ambulatórios hoje para travestis especificamente, né? Quais são as características do envelhecimento de acordo com a diversidade sexual desses grupos, que são heterogêneos, na verdade, e que a gente chama genericamente de LGBTQIA+. Então, acho que isso que você comentou das travestis e das pessoas trans é uma realidade muito cruel, né? Porque alguns dados a gente busca, mas infelizmente muitas pessoas trans morrem antes de chegar na velhice, né? Muitas são assassinadas, muitas não têm nada desse acesso, como você falou. Então, nem o segurança já olha feio na porta da unidade, então ela não vai entrar, ela não vai cuidar da sua saúde. Então, se a gente for pensar até das pessoas trans, não é incomum também pessoas trans se descobrirem ou transicionarem depois da velhice, né? Ou na velhice, ou seja, numa aposentadoria, ou quando um filho sai de casa, se descobriu. E uma coisa que eu comento com o pessoal não existe, baseado somente na idade, contraindicação, por exemplo, para alguma hormonização. Claro, a gente vai buscar uma rota, né, uma via mais segura, um remédio mais seguro, mas se a gente só cria barreiras de acesso, né, falar, você não pode porque você já está velha ou porque tal coisa, essa pessoa vai usar por conta própria. E você deve ter visto, né, muitas experiências delas usando por conta própria o hormônio ou usando silicone industrial, que é gravíssimo.
E só vai trazer mais risco à saúde dela. Então, a gente melhorar o acesso, trazer essas pessoas para as unidades, falar de atividade física, alimentação saudável, controlar as doenças crônicas, e se for desejo dela receber algum tratamento hormonal, que bom que a gente faça junto com o profissional da medicina, que vai diminuir os riscos que ela possa ter. Você imagina esse trabalho que eu fiz foi lá no antigo Carandiru, nos anos 80 ainda, né? Eu não entendia nada disso. Passei a maior vergonha, porque elas vinham dizendo, olha, eu parei de tomar hormônio, estou ficando horrível, meus seios estão diminuindo, eu voltei a ter pelos no corpo, e eu preciso continuar tomando em uma cadeia de homens, né, como era a antiga casa de detenção. Como é que você ia receitar hormônios femininos? Não é impossível, né? E eu me dei conta da minha ignorância. Eu não sabia absolutamente nada disso. Nunca ninguém me disse que dosagem você usava de estrogênio, de que maneira, por quanto tempo, etc., né? Mas eu entrei em contato com essa coisa da travesti pobre. Você falou do silicone industrial. Elas injetavam silicone no rosto, esse silicone industrial penetra pelos músculos e vai descendo e desaba o rosto, fica com uma forma completamente bizarra. Eu vi algumas que injetavam nas nádegas e esse silicone lentamente descia para as pernas e ficava com elefantíase, com umas pernas enormes e com muita dor. Tinha que dar doses altas de corticoide para aliviar um pouco esse processo inflamatório, né? Você acha que nós teríamos condições de oferecer saúde pública pelo SUS para essas travestis pobres que vão usar esses meios mais primitivos para melhorar a aparência? Eu acho que a gente está melhorando, isso que você falou mostra um pouco isso, mas também para citar, eu sou de uma geração posterior à sua, inclusive na formação da medicina e também na minha formação como médico clínico geral e depois como geriatra, eu não tive nenhuma aula sobre como usar hormônio, que hormônio usar, e isso é uma barreira de acesso também, porque nós não estamos formados para isso, para saber, vou usar qual estrogênio, em que dose, como eu vou ajudar essa travesti. Mas hoje a gente já tem, Drauzio, algumas iniciativas, inclusive aqui na Prefeitura de São Paulo, com alguns projetos, distribuição gratuita de algumas medicações, e até reforçar que em 2011 foi lançada a Política Nacional de Saúde Integral de População LGBTI+. Então, o Ministério da Saúde lançou uma portaria falando que o processo, entre aspas, transexualizador, ou seja, o uso hormonal ou alguma necessidade de algum outro ajuste, é para ser gratuito pelo SUS. Então, isso já vai fazer mais de 10 anos que isso está em portaria do Ministério da Saúde. A grande questão aí agora, a barreira, é esbarrar nessa questão de organização, seja de federal, estadual e município, para essa política ser traduzida em efetividade prática. Sair da macropolítica lá dos corredores do Congresso, dos corredores do Ministério, para chegar na UBS, aqui do lado das nossas casas. Esse é o problema, né? Você acha que o estado de São Paulo está mais avançado nessa área ou você tem lugares em que existe maior cuidado do que o nosso aqui? Eu desconheço outras realidades de estado, mas eu conheço a realidade da cidade de São Paulo, que tem esse programa, então até lançou para quem tiver interesse uma diretriz sobre a saúde das pessoas trans. Então é muito legal que é um guideline um algoritmo, né, da Prefeitura de São Paulo, lançado em 2020, então ele é gratuito para download, ele é muito legal. Eu desconheço um pouco outras realidades, mas uma realidade que a gente pode ir atrás também é da violência, porque a gente sabe, tem um grupo gay da Bahia, que ele compila todas as mortes violentas que LGBT sofreram no Brasil a cada ano. E ele vai elencando os estados. Agora, de cabeça, eu não lembro qual é o estado campeão, mas São Paulo, talvez pelo número populacional, está entre os campeões também de morte violenta. Como você vê a saúde psicológica da população LGBTQIA+, à medida que envelhece? Eu acho que a gente pode pensar em maior adoecimento mental, maior ideação suicida e talvez maior consumo de algumas substâncias. Então, se a gente for pegar, no começo da década de 2000, um estudioso ele fez um modelo de estresse de minorias,
que era para tentar justificar o fato de que alguma minoria étnico-racial ou de identidade de gênero e orientação sexual está exposta a vários gatilhos ao longo da vida. Violência, discriminação, não aceitação, marginalização, e tudo isso, ao longo da vida, vai causar pior desfecho em saúde mental, em suicídio e ideação suicida. E hoje a gente vê isso, infelizmente. Então, a gente vê prevalência, né? Então, uma porcentagem maior de depressão em pessoas idosas LGBTQIA+, em relação a outras pessoas idosas, e também de ideação suicida, e inclusive de suicídio também. Milton, muito obrigado por esses esclarecimentos todos. Eu queria agradecer especialmente, viu? Eu fico muito feliz pelo convite e muito honrado de estar aqui com você. Muito obrigado. O preconceito é fruto da ignorância. Ignorar a diversidade sexual é a mesma coisa do que ignorar a diversidade racial ou qualquer outro tipo de preconceito social. E é fundamental que as pessoas que pertencem à população LGBTQIA+, formem grupos de apoio e cultivem as relações pessoais. Porque quando você é vítima de preconceito, a única solução para enfrentar esse tipo de problema é a união. E, através da união, tentar combater o preconceito. Individualmente, a força de cada um de nós é sempre pequena, comparada com o grupo. Muito obrigado a todos.